Seja muito bem-vindo ao mini treinamento Como Vencer as 4 Tempestades com Jesus. Hoje teremos a segunda aula, teremos a segunda tempestade. O nome do curso é Como Vencer as 4 Tempestades com Jesus. Nós já vimos na primeira aula a tempestade em que Jesus está no barco. E hoje nós vamos ver a tempestade em que Jesus não está no barco. Nós vamos ver o quanto ela é intensa, o quanto ela é perigosa e o quanto ela é profunda para nos ensinar. Aqui, nessas tempestades em que os discípulos, Jesus com seus discípulos estão passando, é praticamente uma por ano, nós vamos ver que estas tempestades, como nós já vimos, servem para quê? Para que a doutrina de Cristo, para que tudo aquilo que ele ensinou na teoria, para tudo aquilo que os discípulos viram acontecer, sinais, milagres, prodígios e maravilhas, Jesus anunciando a chegada do reino dos céus, para que tudo aquilo que ele ensinou aos seus discípulos, e em especial os 12 discípulos apostólicos, e para nós hoje, como seus discípulos, como em João, ele ora por ele ora pelos seus discípulos, e ele ora pela igreja. E nós somos os seus discípulos, nós somos a sua igreja. Nós vamos ver hoje como vencer as 4 tempestades com Jesus, em especial a segunda tempestade. Como eu disse, Jesus não está no barco. E vamos ver o que vai acontecer nessa tempestade, o que está por detrás dela, e o que Jesus está aproveitando para ensinar, para fazer com que a sua doutrina crie raízes, crie fundamentos, para que os seus discípulos possam crescer. E nós vimos que depois de um ano, os discípulos continuam o quê? Sem fé, continuam imaturos. E nós vamos ver que praticamente 2 anos depois, pouca coisa mudou. Os discípulos continuam infantis, imaturos e com muito medo. E nós vamos trabalhar isso no decorrer da mensagem de hoje, e vamos lá para os slides da segunda tempestade. Como de costume, vamos começar com o texto sagrado, que é a nossa base, que é o Espírito do Senhor, que não é letra morta, porque a palavra do Senhor é Espírito e é vida. Amém? Então, a segunda tempestade, Jesus não está no barco. E eu me pergunto, ou melhor, eu te pergunto aonde Jesus está. Se ele não está no barco, ele está onde? Vamos ler o texto. Nós vamos ler o texto, está em Marcos, e vocês já sabem por que o livro de Marcos, né? Eu gosto muito do livro de Lucas, do livro de João, do livro até de Mateus. Como é bom o livro de Mateus, de Lucas, mas de Marcos, ele é muito ungido. O livro de Marcos é muito abençoado. Eu não sei por quê, mas eu sinto isso. E vamos, está em Mateus, Marcos, João, e agora vamos ler em Marcos 6, do 45 ao 48. E logo, abra os ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao seu povo. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, foi ao monte orar. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam em remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Vamos dar continuidade ao texto. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Imagine a cena, né? Imagine a cena. Um fantasma, e começaram a gritar. Porque todos os viam e perturbavam-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Não temais. E subiram para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou,
e entre si ficaram assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido, e quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genesaret, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. Aqui tem uma foto, um registro autêntico, né? Desculpe a brincadeira, mas um registro autêntico de Jesus, comprovado cientificamente de que Jesus andou sobre as águas. Amém? Só um pouco de brincadeira aí, um pouquinho de riso para descontrair. Mas vamos lá, nós estamos falando sobre a segunda tempestade. Essa é a grande tempestade, ela pode ser dividida em duas partes, ela é muito intensa. E vamos direto ao assunto, porque a tempestade começou na terra. Você pode ter lido o texto, você pode ter ouvido mensagens, mas se você não entender o texto e o contexto, não aprendemos. Vai ficar algo faltando. E quando nós passarmos pela nossa tempestade, iremos naufragar. Porque não aprendemos a palavra, porque a palavra de Deus não é para ler, é para examinar. Nós estamos aqui examinando a palavra, para que você possa aprender a vencer cada tempestade da sua vida. E essa é uma grande, é uma longa, é uma terrível, é uma assombrosa tempestade. E nós vamos ver o que aconteceu nessa tempestade. Primeira coisa, vamos ver alguns paralelos. A primeira tempestade, ela foi bem mais simples e bem mais curta. Essa tempestade, ela é bem mais intensa e bem mais longa. Foi praticamente a noite toda. Mas eu volto a repetir, a tempestade começou na terra e não na água. Pastor, eu já ouvi tanto essa mensagem e eu não consigo vencer a minha tempestade. É porque você não está entendendo. A tempestade não se vence na tempestade da água, se vence na tempestade da terra. A tempestade no mar começou na terra. E nós temos que começar a vencer a tempestade da terra. Bom, eu vou te explicar, presta atenção, você vai entender. É muito simples, é muito fácil. Você pode não ter visto, pode não ter entendido, ninguém te ensinou, mas aqui você está para aprender, e aprender a palavra do Senhor, porque a fé vem, e a fé vem pelo ouvir. Então vamos lá, primeira coisa. E logo obrigou os seus discípulos a subirem para o barco. E aí já toca a campainha. Toca a campainha. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Como assim? E Jesus logo obrigou os seus discípulos a subirem para o barco e atravessarem o mar. O que está acontecendo? Porque o Senhor está com tanta urgência. Porque ele, e logo, e rápido, e logo obrigou. Ele está com pressa, ele obrigou. Imagine Jesus logo, rápido, obrigando, empurrando os seus discípulos para entrarem no barco e dizendo, atravessem o lago, atravessem o mar. O que está acontecendo? E logo obrigou os seus discípulos a subirem para o barco. E você precisa entender isso. Por que Jesus colocou os seus discípulos no barco e queria que eles apressadamente atravessassem? Por que ele não entrou no barco, para atravessar o lago? Vamos ao texto e ao contexto. Então, em João 6, é muito importante, ali vai ter a primeira multiplicação dos pães. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se e ele só para o monte. Então, preste muita atenção aqui, ó. Olho no olho, preste atenção no que está acontecendo. O que aconteceu antes? Um grande milagre. Um grande milagre. E o que isso tem de ruim? Por um acaso, um grande milagre é uma tempestade? Mas é o que acontece. Porque qual é o milagre que Jesus faz? É a primeira multiplicação dos pães. Jesus multiplica os pães e os peixes e alimenta uma grande multidão. E ao final desse grande milagre de Jesus, o que a multidão está pensando? Esse é o grande profeta. Esse é aquele que deveria vir ao mundo. E Jesus começa a entender o que está acontecendo.
O povo está animado, o povo está entusiasmado, animado, entusiasmado. Esse é o verdadeiro profeta, esse é o profeta que deveria vir ao mundo, esse é o enviado do Pai, é o enviado de Deus. A multidão começa a ficar animada, começa a ficar empolgada, e eles estão próximos a arrebatá-lo e fazê-lo rei. Mas nós sabemos que Jesus já é o Rei dos Reis. Ele já nasceu rei. O próprio Herodes diz: aonde está o rei? Aonde está o Rei dos Reis? Ele já nasceu rei. Ele não precisa crescer para ser rei. Ele não precisa ter um trono físico para ser rei. E quando ele nasceu, e nasceu o Rei dos Reis, o que Herodes queria fazer? Matar. Agora imagine o povo hebreu. Imagine os judeus dizendo: Deus está cumprindo a promessa e está restaurando o trono de Davi. Aqui está o filho de Davi. Aqui está o grande profeta, o enviado do Senhor. E vão colocar ele no trono. Você não acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Vai acontecer uma grande revolta, uma grande revolução. Vai acontecer uma grande guerra. O exército romano vai destruir eles. Era o maior exército da época. Então, por mais que Jesus era o Rei dos Reis, ele não veio a princípio para se assentar em um trono. Ele veio para tomar a sua cruz e a minha cruz e morrer no nosso lugar. Então, quando ele começa a perceber, ele fez um grande milagre. E o que ele quer dizer? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu vim dar vida e vida em abundância, a vida eterna. Mas o povo vendo aquele grande milagre e diz: verdadeiramente, este é o profeta. Este é o verdadeiro profeta que deveria vir ao mundo. E querem tomá-lo à força. E querem arrebatá-lo e colocá-lo num trono sobre Israel. Imagine a guerra que seria. Imagine a morte que seria. Imagine o massacre que seria. E Jesus começa a perceber que a multidão está muito eufórica. Que está muito animada. Que está muito animada. E isso pode contaminar o coração dos verdadeiros discípulos. Isso pode contaminar os nossos corações. Um grande milagre não tem problema nenhum. Deus faz milagres e maravilhas. O problema é quando o grande milagre contamina o nosso coração. E é isso que está acontecendo. A multidão começa a fermentar. A multidão começa a se animar, começa a se alvoroçar, começa a querer arrebatá-lo e fazê-lo rei. E Jesus quer livrar os seus discípulos dessa contaminação, desse fermento. Jesus quer tirar os seus discípulos o mais rápido dali. Nós vimos na primeira tempestade em que eles deixaram a multidão. E como é difícil deixar a multidão. E como é difícil nós irmos aos pés do Senhor. Nós queremos estar junto com as pessoas, nós queremos amar, ser amados, nós precisamos dos outros, nós não conseguimos ter um momento a sós com o Senhor, e muitas vezes precisamos nos retirar da multidão para estarmos a sós com Jesus. Precisamos nos retirar da multidão para não nos contaminarmos e não sermos massa de manobra como a multidão. E é isso que Jesus está fazendo. Jesus está fazendo com que os seus discípulos sejam retirados, saiam do meio da multidão. A outra vez, na primeira tempestade, como eu disse, e eles deixando a multidão, entraram no barco e foram. Jesus e os discípulos. Mas agora, os discípulos não querem deixar a multidão. Eles estão muito animados, um grande milagre. A multidão está falando que Jesus é o Rei dos Reis. A multidão está dizendo em coroar Jesus. Os discípulos estão interessados, eu quero o meu trono, eu quero me assentar à direita, à esquerda, eu sou o maior. Não, eu sou o maior. Eles querem ser grandes. E Jesus quer tirar os seus discípulos desse fermento. Jesus quer tirar os seus discípulos dessa contaminação. E ele tira os seus discípulos da multidão e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Ou seja, os discípulos não queriam, mas Jesus os obrigou. Entrem no barco e vão. E Jesus ficou ali tratando a multidão, despedindo a multidão, porque Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia o que podia acontecer. E Jesus não queria que aquilo acontecesse, e muito menos que os seus discípulos fossem
contaminados com aquele fermento, com o fermento do fariseu, do saduceu, com o fermento do humanismo, o seu trono não é humano, o seu trono é eterno e é de graça. E ele é misericordioso e gracioso. Então ele tira, e logo obrigou os seus discípulos a subirem no barco. Ele coloca os seus discípulos e diz, vão! Jesus fica ali e vai acalmar a multidão, e vai despedir a multidão. É isso que está acontecendo. E sabe qual é o problema dessa tempestade? Qual é essa tempestade? A tempestade na terra. Eu falei, a tempestade começa na terra. Quando eles estão ali na terra com a multidão, o ego dos discípulos começa a crescer. Nosso mestre é demais. Eu estou na igreja verdadeira. Eu sou o certo. Eu sou o melhor. Eu sou o maior. Esse é o profeta, o verdadeiro profeta. Sabe? A vaidade dos discípulos quando vem milagre. Você já viu isso? Já viu isso na TV? Já viu isso no dia a dia? Acontece até hoje. Acontece um grande milagre. E muitas vezes o próprio pastor, que deveria dar a vida pelas ovelhas, e a multidão está animada. Não que não deva se alegrar e festejar, e não que não deva agradecer, celebrar os grandes milagres. Não estou falando disso, mas estou falando de algo que vai crescendo, que vai fermentando na alma, que vai contaminando, que vai fazendo o homem querer ser grande, maior do que os outros, mais importante. Eu sou maior, eu sou mais importante, eu faço milagres, eu sou o verdadeiro, você é o falso profeta. Você está entendendo? É essa tempestade aqui, ó. E é assim que aconteceu nos discípulos, e acontece no nosso dia a dia. Eu sou o melhor aluno, eu sou o melhor professor, eu sou o melhor pastor, eu sou o melhor advogado. Sabe, essa tempestade começou muito antes. É que os discípulos não perceberam. Os discípulos não entenderam, não discerniram. E pode ser que você não entendeu a primeira tempestade quando aconteceu na sua vida, porque ela é mais silenciosa. Sabe, aqui dentro é um alvoroço, relâmpagos e trovões, uma grande tempestade. Se alguém pisar no seu calo, você grita, você bate, você mata, você ora para cair fogo do céu, os filhos do relâmpago, do trovão. Você está entendendo? A tempestade começa aqui dentro. A tempestade não começa aqui fora. A tempestade começa aqui dentro. É aqui dentro que começa a tempestade. Quando você é tomado por uma grande tempestade, ela começou muito tempo antes. Ela começou aqui dentro. E Jesus queria que os seus discípulos não fossem tomados por esse fermento e por essa grande tempestade. Que eles não fossem contaminados pelo orgulho, pela soberba e pela carne. Você está entendendo a tempestade? É o eu, é o meu orgulho, a minha vaidade, a minha razão, eu estou certo. Você está entendendo? Você já passou por essa tempestade, né? Eu já passei muitas vezes, já naufraguei algumas. Já passei por umas tempestades terríveis. Mas ela acontece aqui dentro. É que os nossos olhos não veem e a gente não entende. Mas é isso que está acontecendo. É por isso que Jesus, o primeiro ponto que destacamos e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e irem. A primeira coisa que nós temos que fazer para vencer essa tempestade aqui dentro, é deixar a multidão. A multidão fala muita besteira. A multidão enche o nosso ego. A multidão diz, ninguém prega como você. A multidão diz, você é o profeta verdadeiro. Então, como é que eu faço para vencer essa tempestade aqui dentro? Deixando a multidão e atravessando. Indo para um novo território, um outro nível de guerra. Agora vamos continuar. Tá entendendo, né? Agora tá ficando bom o negócio. Lembra lá quem fez aqui, ó. Quem tá aqui, deixa eu tomar meu café já frio, sem açúcar, gostoso. Imagina um café com um pouquinho de leite, sem açúcar e frio, que gostoso. Lembra lá quem fez o curso? Quem já fez o mini treinamento subindo as 4 montanhas com Jesus? Para que subir as montanhas com Jesus? Para aprender a subir o degrau, para aprender a subir no pódio, a crescer, vencer, a chegar no lugar mais alto, realizar sonhos, cumprir promessas. Então tem um mini treinamento, você que não fez ainda, faça. Subindo os 4 montes com Jesus. Qual é o propósito? Qual é o propósito de subir os 4 montes com Jesus? É de receber uma posição e uma visão privilegiada.
Quando você tem uma posição, uma visão privilegiada, você vai enxergar as coisas de forma diferente. E é o que está acontecendo aqui. E lá naquele mini treinamento eu ensino isso. Como subir as 4 montanhas com Jesus. Subindo as 4 montanhas com Jesus. Subindo as 4 montanhas com Jesus. Recebendo, tomando posse de uma posição e uma visão privilegiada para tomar decisões inteligentes, para vencer. Ok? Mas aí, né? E eu prometi, olha, esse mini treinamento fala sobre 4 montanhas, mas eu quero falar sobre uma montanha. E por que eu vou deixar para falar sobre essa 5ª montanha no mini treinamento sobre a tempestade? Porque entre 2 tempestades tem uma montanha. E essa montanha se chama montanha da oração. Ok? Então aqui eu vou concluir o primeiro curso e para você pode ser uma pequena introdução. Então vamos ao 5º monte de Jesus, o monte da oração, para receber uma posição e uma visão privilegiada. Olha o que diz em Lucas 6. Lucas 6, 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então aqui, imagina a cena. Jesus sobe o monte e ele passa a noite em oração. Quantas horas tem a noite? 12 horas. Jesus passa 12 horas orando. E depois de passar a noite, 12 horas orando, ele desce, escolhe 12 homens e também dá o nome de apóstolos a eles. Basicamente, apóstolos significa guerreiros enviados, ok? Embaixadores, guerreiros enviados. Então, o que acontece? Esse é o monte da oração. O Senhor, eu ainda falei no começo, olha, em João, no final do livro de João, fala que Jesus orou por ele, orou pelos seus discípulos e orou pela igreja. Existe um monte da oração que é para orar. E eu fico aqui imaginando, viajando, né? Fico imaginando Jesus, ele sobe o monte, fica 12 horas orando. Ele fica a noite toda, 12 horas orando, e ele desce. Ele subiu para quê? Para que ele subiu? Ele subiu porque no dia seguinte ele ia escolher alguns homens para fazer parte da sua equipe. E como é importante escolher bem as pessoas para fazerem parte da sua equipe. Como é difícil se relacionar. Como é difícil uma equipe funcionar bem. E o próximo, ó a novidade, olha aqui, ó, recebe a bênção aí. O nosso próximo mini treinamento é sobre os 6 perfis comportamentais mais comuns que precisam ser ajustados. E aí eu vou falar sobre 6 tipos de pessoas que precisam ajustar ainda o seu comportamento para trabalharem bem em equipe, para terem um bom resultado, seja na igreja, seja no trabalho escolar, seja no seu trabalho, para o seu dia a dia. Os 6 perfis comportamentais mais comuns que precisam ser ajustados. Para que a gente possa aprender a se relacionar melhor com os líderes, com aqueles que estão no mesmo nível que nós, com aqueles que estão abaixo de nós, para que a gente possa cumprir um propósito, para que a gente possa cumprir uma missão, para que a gente possa vender bem, se relacionar bem com os familiares, vender bem, produzir bem, prosperar. Então é importante. E aqui, Jesus ele passa 12 horas orando ao Pai sobre esses 12 homens. Eu acredito que Jesus começou a orar e Deus fala, separa esse. E eu fico imaginando Jesus assim perplexo. Mas, Pedro, você tem certeza? Acredito eu aqui. Desculpa, mas acredito eu que Jesus passou uma hora perguntando para o Pai, Pai, tem certeza? Pedro, o Pedro, Simão, Pedro, é esse? Tem certeza? Mas ele é tão inconstante? Tomé? Você está falando para eu chamar Tomé? Tomé? Ele não crê? Eu falo, ele não crê? Jesus já estava praticamente 1 ano ministrando para depois escolher os 12. Jesus não saiu escolhendo à toa, não. Não foi por acaso. Não apareceu, tem você, não tem Pedro, vai João, não tem tu, vai Tomé. Não. Jesus já estava ministrando há mais de 1 ano. E aí ele vai separar. E eu fico imaginando a briga dele com ele mesmo, com a alma dele, falando, mas que equipe é essa que você está me dando, Pai?
Não tem um escriba, não tem um fariseu, não tem um doutor da lei, não tem ninguém que entenda o que eu falo. Pedro não entende o que eu falo. Tomé não tem fé. Felipe é um menino. E eu fico imaginando 12 horas ali. Mas por fim, Jesus desce e diz, seja feita a tua vontade. Assim brinco eu, imagino eu. E ele desce e começa a separar. O pai mandou chamar você, Pedro. Mateus, o pai mandou chamar você. Sabe, montando a equipe não é fácil, não. Não é fácil, não. Então, a segunda coisa que nós vemos, agora voltando para a tempestade, aconteceu essa tempestade na terra. A multidão está alvoroçada. A multidão está entusiasmada. Está contaminada pelo fermento do fariseu, que é um rei humano. Ela está contaminada, eufórica. E está fazendo com que os discípulos de Jesus comecem a se tornarem altivos, orgulhosos, soberbos. Jesus não quer isso. Jesus ensina a eles, olha, para vencer a tempestade na terra, deixe a multidão logo e entre no barco. Vamos continuar. Mas aqui está, né, o monte da oração, Jesus chama e vamos dar continuidade ao texto, mas retornaremos a isso. Segundo ponto na tempestade foi ao monte orar. Jesus força os seus discípulos a entrarem no barco e eles começam a se distanciar. Jesus trata a multidão, abaixa os ânimos, despede a multidão e ele sobe ao monte para orar. É o monte da oração. No monte da oração é que nós escolhemos as pessoas, escolhemos as coisas. É no monte da oração que tomamos decisões de quem faz parte da equipe e quem não faz, de quem entra e de quem sai, do que eu faço, do que eu não faço, para onde eu vou, para onde eu não vou. É no monte da oração com Deus que eu decido. É o monte da oração. Segundo ponto, Jesus foi ao monte orar. Continuando o texto, a tempestade agora continua no mar. Não é porque nós deixamos a multidão e entramos no barco e vamos continuar o propósito, o processo, a missão, que a tempestade acabou, não. Tem uma tempestade aqui dentro. Ela parece que é sempre contínua e constante. E ela é muito pior do que a tempestade que está aqui fora. A tempestade invisível aqui dentro, que a alma se debate, é muito mais forte, intensa e longa do que a tempestade diária. Do que a tempestade que os meus olhos podem ver. Mas essa tempestade que começou na terra, e que é uma tempestade interna, do eu, do orgulho, da soberba, ela continua no mar. A tempestade continua no mar. Mas não se esqueça, entre a tempestade da terra e a tempestade do mar, tem que ter um monte de oração. É quando subimos o monte da oração que vencemos a primeira e a segunda tempestade. É no monte da oração que vencemos a tempestade interna e externa. É no monte da oração que eu venço a tempestade do eu e a tempestade da multidão. Tá entendendo? Tá entendendo? É muita bênção. Vamos continuar. Jesus anda sobre as águas. Continuando o texto agora sobre a segunda tempestade. Ou parte dela, né? Terceiro ponto. E vendo que se fatigavam a remar. Jesus, ele está no alto monte. Ele está no monte da oração, ele olha para baixo e ele vê os seus discípulos. E ele vê os seus discípulos como cansados, os braços estão formigando. Imagine lá Pedro, imagine lá Judas, imagine o outro Judas, imagine Tiago, o Tiago maior, o Tiago menor, imagine Felipe, Tomé, todos eles, os braços já formigando. Sabe aquela hora que você não tem mais forças? Jesus olha para eles nesse momento. Jesus não está no barco, os discípulos estão no barco. Jesus está orando. Quando Jesus, ele olha e ele vê os seus discípulos e vendo que estavam fatigavam a remar, estavam muito cansados. Jesus entra em cena. E aí vem o quarto ponto. Por que eles estavam cansados de remar? Porque o vento era contrário. Eles tinham recebido uma ordem. Jesus falou, olha, atravessem para o outro lado. Mas o vento era contrário. E eles tinham que fazer muita força. E a questão é que eles faziam muita força e não conseguiam sair do lugar. Às vezes Deus nos dá uma direção. Às vezes Deus dá uma instrução e nós não conseguimos. Por mais que nos esforcemos, por mais que você se esforce, não consegue. Mas Jesus está vendo. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era
contrário. Na primeira mensagem, lembra da primeira mensagem que está acompanhando? Nós falamos sobre o vento, que o vento é símbolo do Espírito Santo, de onde vem, para onde vai, não sei, mas eu vou junto. Mas ele também é símbolo de demônios. O vento é símbolo de um demônio, de uma entidade que se chama o oculto, o ocultismo. Tem algo por detrás dessa tempestade. Tem algo por detrás dessa tempestade. Porque o vento lhes era contrário. Porque os demônios lhe eram contrários. Ok? Mas vamos continuar e a revelação vai descendo. A revelação vai descendo. Os discípulos remaram e não saíam do lugar. Porque eles não pararam. Porque eles não desistiram. Por quê? Tem 3 âncoras importantes na vida de um verdadeiro cristão, na vida de um verdadeiro discípulo, de alguém que quer vencer, de alguém que recebeu uma ordem e quer cumpri-la. A primeira âncora, eles eram sinceros e inteiramente determinados na chamada. Eles eram sinceros, eles não estavam lá por causa de dinheiro. É óbvio que dinheiro não é ruim. Eles não estavam lá por causa da fama, apesar de no final começarem a discutir quem era o maior. Quem ia se assentar à direita e à esquerda, mas eles eram sinceros, como uma criança, sinceros. Eles eram sinceros e inteiramente determinados. Eles estavam entregues, como o nosso pai Abraão na fé, que deixou tudo, eles deixaram as redes para seguir Jesus. E eles eram, por mais que eram infantis, por mais que tinham que trabalhar ainda a sua alma, o seu eu, o seu orgulho, eram meninos infantis, sinceros, ingênuos, que competem entre si, que brigam entre irmãos, mas eles eram sinceros e inteiramente determinados na caminhada. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é sincero na sua caminhada? Você está inteiro na sua caminhada? Ou com um pé no mundo, um pé na igreja, um pé na sua família, outro pé no mundo, um pé no seu trabalho, o outro pé na luxúria? Como é que você está? Você está sendo sincero e você está inteiramente determinado a alcançar o que você quer? Segunda âncora, porque essa âncora é que te faz firme em uma tempestade. É essas âncoras que te faz firme a continuar no meio da tempestade. Por mais que você está cansado, você é o quê? Sincero e determinado. Segundo, eles tiveram uma percepção muito clara das alternativas. Sabe, tem hora que se você parar de remar, as ondas vão fazer você naufragar. Se você parar, você vai afundar. Se você não remar contra o vento e contra a maré vai te lançar nas rochas. E você vai afundar, você vai morrer. Então, eles tiveram algumas percepções muito claras das alternativas. Eu sou sincero, eu sou determinado. É uma âncora. Eu tenho uma percepção bem clara. Se eu não continuar, eu vou afundar. Se eu não continuar, eu vou falir. Se eu não continuar, meu casamento vai acabar. Se eu não continuar, não alcançarei. Se eu não continuar, eu estou cansado, eu quero parar, o braço não aguenta mais. Se eu parar, eu vou afundar. Eu não vou prosperar. Terceiro, eles confiavam no caráter do seu mestre. Sabe? Você pode pensar assim, puxa, mas Jesus, fica imaginando, né? Você lá no barco, remando, foi Jesus que me colocou aqui. Jesus que me colocou aqui, a culpa é de Jesus. Jesus nos tirou de uma tempestade e nos colocou em uma pior. Sabe? Mas eles confiavam no caráter do seu mestre. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você confia em Deus? Porque se você confia em Deus, estará seguro. Você confia nos seus profetas? Porque se você confia nos seus profetas, você prosperará. Eles confiavam no caráter do seu mestre. Você pode confiar no seu pastor? Você confia no seu pastor? Sabe, tem pessoas, eu conheço pessoas, também sou pastor, mas tem pessoas que estão do lado de um mestre, do lado de um pastor, e estão lá 15, 20 anos. Eu não confio no meu pastor. Quem confia no homem... Não. Quem confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Agora, se eu não confiar no homem de Deus, não tem evangelho, não tem prosperidade. Porque quem confia em Deus está seguro. Está seguro no meio de uma tempestade. Quem confia nos seus profetas, prosperará. Então não tem segurança e não tem prosperidade se não confiarmos
se não crermos no Senhor e em seus profetas. Então eu volto, eles confiavam no caráter do seu mestre. Eles confiavam no caráter do seu mestre. Você confia no caráter do seu pastor? Você confia no caráter do seu mestre? Você confia em Jesus? Você confia em Deus? Você confia nos homens de Deus? Eles tinham essas âncoras. Eles tinham essas âncoras. Olha, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo porque Jesus nos tirou da multidão e nos colocou aqui no meio dessa tempestade. Eu não estou entendendo, mas eu confio em Jesus. Porque todas as coisas cooperam para aqueles que louvam e amam o Senhor. E é isso que os discípulos têm em mente. E aqui eu quero destacar uma frase. Estamos todos no mesmo barco, em mar tempestuoso, e devemos uns aos outros uma terrível lealdade. Se os discípulos não forem terrivelmente leais, terrivelmente fiéis ao mestre, eles iam afundar. Estamos todos no mesmo barco. Estamos na arca de Noé. Em mar tempestuoso. É de noite. Está tempestuoso. E devemos uns aos outros uma terrível lealdade. Uma lealdade para com Deus, uma lealdade para com os homens de Deus, uma lealdade para com os irmãos que estão no barco. Você tem uma terrível lealdade? Acabei de falar, nós teremos, que o nosso próximo mini treinamento será os 6 perfis comportamentais mais comuns que precisam ser ajustados para que possamos trabalhar bem em equipe. A sua família é uma equipe. A sua igreja é uma equipe. O seu grupo de estudo é uma equipe. O seu trabalho, você no trabalho, faz parte de uma equipe. E nós precisamos saber quais são os perfis. Existem 6 perfis comportamentais. Como as pessoas se comportam, que precisam ainda de um ajuste. Tem pessoas que falam demais, tem pessoas que não falam, tem pessoas que cada vez que falam é uma patada, é um coice. E nós precisamos de alguns ajustes. Mas tem um próximo curso também que está preparado, um mini treinamento sobre honra, o princípio da lealdade, das lealdades. É o princípio da vida longa e prosperidade. Você não pode perder. Fique atento, porque esses 2 próximos mini treinamentos serão extremamente importantes para subir no alto monte, para viver o monte da oração, para atravessar tempestades, alcançar sucessos, prosperar, ter vida longa e prosperar em tudo. Precisamos de alguns ajustes e precisamos entender melhor o princípio da honra, que é o primeiro mandamento com promessa. Aguarde, vai ser tremendo. E aqui em João 6,70, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi vós aos 12? E um de vós é um diabo. E aqui eu quero retomar, porque no começo, quando Jesus chama os 12, ensinei um pouco ali, trouxe um pouco de descontração, quebrar um pouco o gelo, mas Jesus, ele sobe aos céus, conversa com o Pai, e o Pai fala, os 12 são esses, desce e chama, e eles têm um apóstolo, Jesus desce, diz, o Pai mandou chamar, você vem, né? E aí um pouco para frente, ainda no capítulo 6, Jesus diz, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi vós os 12, não fui eu que escolhi vocês, o Pai mandou, eu não escolhi vocês, eu não obedeci o Pai, e um de vós é um diabo, é um traidor, vai me vender, vai me trair, vai se rebelar. Toda a equipe tem. Nós precisamos ajustar o nosso perfil, o nosso temperamento, nós precisamos ajustar. Nós precisamos entender os princípios da honra, da obediência e fidelidade. E aqui Jesus deixa bem claro. Respondeu-lhes Jesus, não vos escolhi vós os 12? Fui eu que escolhi vocês. Não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. E um de vocês é um diabo. Um de vocês é inimigo. Um de vocês é traidor. Um de vocês vai morrer cedo. Um de vocês não irá prosperar. Coisa terrível. Coisa terrível. Temos que aprender muito sobre isso. Vamos continuar o texto. Só que para trazer o monte da oração, Jesus tem um monte da oração. E ele sobe no monte da oração e ele desce e escolhe os 12 discípulos. Na caminhada tem tempestades. E nessas tempestades tem pessoas fiéis e infiéis.
e um é o diabo, diz o Senhor. Isso faz parte, acontece. Jesus anda sobre as águas. Vamos continuar o texto. Aí, perto da quarta vigília da noite, que fica entre as 3 e as 6 horas, aproximou-se deles. Preste muita atenção que Jesus estava no alto monte, orando. Ele olha para os seus discípulos estão cansados. Os braços estão cansados. E eles passaram a noite toda remando. Aí, no mínimo do mínimo, já passou das 3 horas da manhã. Era final de dia. Era umas 5, 6 horas da tarde, quando Jesus colocou eles no barco. Era final de dia. 5, 6 horas mais tardar. E das 6 horas, a pelo menos, e depois das 3, e era depois das 3, entre as 3 e as 6 horas da manhã, eles ficaram quase 12 horas no meio de uma tempestade remando. Jesus olha para eles lá do alto, vê que eles estão cansados, o vento é contrário, ele, próximo dessa hora, ele desce, andando sobre as águas. Eu fico imaginando, você pergunta, mas por que Jesus andou sobre as águas? Primeiro, porque quando nós oramos, nós tiramos todo o fardo, nós tiramos todo o peso. Quando nós oramos, nós nos tornamos mais leves. Jesus estava leve. Jesus estava leve. Jesus estava tão leve, ele estava tão leve, que ele andava sobre as águas. É na oração que tiramos o peso, é na oração que tiramos a ansiedade, que tiramos a preocupação, é na oração que acalmamos a tempestade interna, é na oração que nos preparamos para acalmar as tempestades externas, é na oração que nós tiramos o peso, tiramos a carga, tiramos a mágoa, é na oração que entendemos, que discernimos. Jesus estava na oração. Praticamente 12 horas orando. Depois de 12 horas orando, ele vê os seus discípulos e ele vai rápido ao encontro dos seus discípulos. Mas ele vai andando sobre as águas. Ele manifesta o sobrenatural. E aqui, aqui é simples de entender, gente. Eu estou falando de algo espiritual e sobrenatural. Sabe, nós vimos lá no monte, um dos montes era o Monte da Glória, o Monte da Transfiguração. O rosto de Jesus brilhava, né? E ele foi transfigurado, e as suas vestes brilhavam. Aqui Jesus, na oração, ele está leve. Mas aqui, voltando para o natural, para não ser tão místico, né? Imagine uma mãe. Já tem muitos relatos na internet de policiais, de uma mãe, né? Que quando vê o seu filho sendo atacado, vira uma leoa, e realmente vem uma força sobrenatural. Uma mãe vê o seu filho debaixo do carro, a mãe levanta o carro. A mãe ali junta as forças e levanta o carro. Quantas coisas já aconteceram assim? Quantas histórias, relatos de pessoas que não eram cristãos, que não estavam em oração, mas o seu corpo físico, por causa de um filho, no meio de uma tempestade, debaixo de um carro, em uma situação difícil, um pai, uma mãe, um policial, pegou e fez algo muito fora do comum, para não dizer sobrenatural. Fez algo que ninguém faz. Fez algo que poucas pessoas fazem. Por quê? Porque vem uma força. Quando nós vemos um filho em risco, nós nos colocamos em risco. Quando nós vemos um filho em perigo, vem uma força fora do comum. E é isso que está acontecendo com Jesus. Ele está vendo os seus filhos espirituais, os seus discípulos, os seus filhinhos em um momento de risco, embaixo de uma tempestade, e ele desce com toda a força natural e sobrenatural para socorrer os seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, é uma força inteligente, andando sobre o mar, e queria passar eles adiante. Por que Jesus não foi direto para o barco? Por que Jesus quis passar um pouco à frente? Não é todo dia que a gente vê alguém andando sobre as águas. Não é todo dia que a gente vê alguém com o rosto brilhando. A Bíblia fala de Moisés, e fala de Jesus. Não é algo comum, não é algo normal, natural. Ver alguém brilhando, ver alguém leve andando sobre as águas. Então Jesus queria passar adiante para que os seus discípulos pudessem ver. Nós já vamos retomar ao texto, mas eu quero destacar aqui uma frase muito interessante, muito importante. Preste muita atenção, Estamos todos no mesmo barco, navegando no oceano das emoções, sem ter tido aula sobre navegação. Nem todos tiveram o privilégio de participar de uma aula como essa.
Nem todos tiveram o privilégio de serem ensinados e treinados pelo nosso Mestre e Salvador. Estamos todos no mesmo barco, navegando no oceano das emoções, sem ter tido aula sobre navegação. Nós não tivemos aula, muitos de nós não fomos preparados, muitos de nós não fomos chamados e preparados, como Jesus fez com seus discípulos. Muitos pais não estão preparados para preparar os seus filhos para a vida. Muitos de nós não tivemos a oportunidade de ter uma aula como essa. Queria eu ter tido uma aula como essa quando eu tinha 20 anos, 15, 16, 20 anos. Demorei para aprender essas coisas. Mas você tem a oportunidade de aprender, de ensinar os seus filhos, de ensinar a sua equipe, de ensinar os seus discípulos, as suas ovelhas. Estamos todos no mesmo barco, navegando no oceano das emoções, sem ter tido aula sobre navegação. Entre tempestades e calmarias, vamos aprendendo na raça, um pouco por vez. Quem sabe um dia nos tornamos navegadores profissionais. Esse é o objetivo desse mini treinamento, de aprendermos com essas 4 tempestades, aprendermos a lidarmos com a tempestade interna, com a tempestade externa, com a tempestade na terra, com a tempestade na água. Estamos aprendendo, temos a oportunidade de aprender, valorize isso. Aprenda, ensine os seus filhos, a sua equipe. Temos a oportunidade de nos tornarmos navegadores profissionais. Quantos não foram treinados para vencer a tempestade financeira? Quantos não foram treinados para vencerem a tempestade da missão e do propósito de vida? Quantas pessoas estão perdidas? Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei qual é o propósito de viver. O número de suicídio cresce, dobra, triplica. E as pessoas estão perdidas e não foram treinadas. E não estão sendo treinadas, e muitos tolos não querem ser treinados para vencer a tempestade. Para vencerem a tempestade com Jesus no barco, para vencerem a tempestade com Jesus sem estar no barco. Jesus não está no barco, Jesus está no monte orando, os discípulos estão sozinhos. Para vencerem a tempestade financeira e a tempestade da missão de vida. Essa frase marcou demais o meu coração. Me marcou demais. Porque nós vamos aprendendo um pouco por vez e muitos nem aprendem. Quantos naufragaram? Quantos fracassaram? Quantos afundaram? Nós vamos falar na 4ª tempestade, nós vamos falar sobre um barco que afunda. Vai ser tremendo. O problema não é afundar o barco. O problema é não saber qual é a sua missão. Nós vamos falar sobre isso. Vamos continuar aqui o texto. Porque, sabe, eu só estou trazendo informação. Nós vamos concluir, vai ser surpreendente. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi vós os 12, e um de vós é um diabo? Já vimos. Só confundir aqui a foto, vamos dar continuidade. O medo ainda é um problema a ser vencido. 8º ponto que aprendemos. 8ª lição desse texto. Mas quando eles os viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma. E deram grandes gritos, porque todos os viam e perturbaram-se. Agora me fala uma coisa. Fala uma coisa aqui só entre nós dois. Se você anda com Jesus, e você vê pessoas, você vê leprosos, você vê cegos, coxos, você vê pessoas fluindo sangue, doenças terríveis, endemoniados, demônios gritando. Quando você está no meio de uma tempestade e você vê algo se aproximando, passando por você, você vai falar, é um fantasma? Desculpa, eu também tenho medo. Eu também estou vencendo essa doença, esse demônio, essa pandemia, mas eu gritaria o seguinte, vou até me preparar. É um demônio! Porque tudo que é sobrenatural a gente acha que é demônio, né? É demônio. Então se eu estivesse no barco, eu ia falar, é um demônio! Eu ia falar, Pedro não é fantasma, Pedro. Tomé não é fantasma, é um demônio, eu tenho certeza, é um demônio. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma. Eu digo aqui, eu não ia achar que era Jesus, de jeito nenhum. Eu não ia falar, é Jesus. Eu não ia falar. Eu sou bem sincero. Eu ia falar, é um demônio.
É o demônio do mar, é o demônio do lago, é o Leviatã. Eu ia falar, é um demônio. Mas por que os discípulos falaram que é um fantasma? Porque toda criança tem medo de fantasma. Toda criança tem medo de fantasma. E os discípulos, por mais que já andaram um ano, por mais que já foram chamados, por mais que estão aí praticamente 2 anos com Jesus, praticamente 2 anos com Jesus, eles ainda são meninos. São meninos na fé. Tem mais medo do que fé. O medo ainda é um problema a ser vencido, como nós vimos na primeira reunião. Eles ainda são crianças amedrontadas, crianças com medo, crianças com medo do fantasma. Só criança tem medo de fantasma. Um adulto vai dizer, tem demônio na minha casa, pastor. Uma criança vai dizer, pai, eu não consigo dormir, tem fantasma no meu quarto, pai, debaixo da cama. Os discípulos ainda são meninos infantis. Eles ainda são meninos infantis e imaturos. Eles ainda possuem um grande medo, ao invés de uma grande fé. E deram grandes gritos. Grandes gritos. Eu ia gritar assim, ó. É demônio, é demônio. Sai, capeta. O sangue de Jesus tem poder em nome de Jesus, com medo. Mas eu ia gritar como homem. Agora imagine os discípulos como meninos infantis, imaturos, gritando, fantasma, fantasma. Eu me divirto com esses meninos, eu me divirto com essa equipe. Essa equipe precisa de muito ajuste ainda, de muito ajuste. E deram grandes gritos grandes, afinadinhos, grandes gritos, porque todos os viam e perturbaram-se. O medo ainda é um problema a ser vencido. Pastor, eu não tenho fé. Eu não tenho fé porque eu tenho medo. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas do seu espírito, que é de fortaleza, que é de amor, que é de moderação. Nós falamos um pouquinho sobre isso, mas passado um ano, os discípulos ainda precisam vencer essa doença. Precisam vencer essa praga e esse demônio do vento. Quem assistiu a primeira aula está entendendo. Mas logo falou com eles e disse-lhes, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, não temais. Quantas vezes o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz, não tenha medo de perder o casamento, não tenha medo de perder o emprego, não tenha o medo dessa doença, não tenha o medo da pandemia, não tenha o medo de fracassar, não tenha medo, eu estou contigo, eu estou indo em tua direção. Então Jesus está passando para que eles pudessem ver e contemplar, clamar, mas ao invés de clamar, porque quem tem fé clama, mas eles não têm fé e eles não clamam, e eles têm medo, e estão com medo, estão apavorados, é um fantasma. E Jesus diz, tem de bom ânimo, calma, tem de bom ânimo, as coisas vão se resolver, sou eu, não tem mais, não tenha medo não. Não tenha medo, desenvolva a sua fé, creia em Deus e você estará seguro. Creia em seus profetas e prosperareis. Aqui uma foto também legítima, autêntica, né? Muito bonita, muito bem desenhada. Vamos dar continuidade. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Mateus 14, 28, 31. Mateus, ele relata essa forma e ele traz esse a mais. Ele vai falar sobre Pedro. Quando Jesus diz, tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo, calma. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento. Primeira aula, não perca, volte na primeira aula, assista de novo. Sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. O barco não afundou, mas Pedro está afundando. Clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que está duvidando? Por quê? Por que está duvidando? Chega de tanta dúvida. Vamos trabalhar os últimos tópicos para encerrar. Jesus anda sobre as águas, a 9ª lição. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou. Jesus levanta Pedro
E eles entram no barco. Quando eles entram no barco, a tempestade acalma. Jesus não teve que falar com a tempestade. Na primeira tempestade, Jesus fala com o vento e fala com o mar. Aqui Jesus entra no barco e a tempestade acaba. Jesus está no seu barco. Jesus está na sua vida. Se você está afundando, clame ao Senhor e Ele te levantará. E Ele te salvará. E entre no barco com Jesus. Jesus está indo para o barco. Entre para o barco com Jesus. Quando eles pisaram no barco, a tempestade acabou. Quando Jesus entra na nossa vida, Jesus estava no monte orando. Mas quando Ele entra na nossa vida, no nosso barco, a tempestade acaba. Jesus não tem que falar duas vezes para a tempestade. Mas é a segunda vez que Jesus está falando, homens de pouca fé. Cadê a fé de vocês? Com o vento e com o mar Ele falou uma vez só. E agora Ele não precisou falar. Porque quando o Senhor fala, Ele fala uma vez só. Mas para nós, Ele está perguntando, mas cadê a fé de vocês? Por que estão tão tímidos? Por que não tem fé? E depois de um ano, e depois de um ano, e depois de um ano, e uma tempestade, e termina a tempestade, e começa a tempestade. E Jesus pergunta para nós, mas toda vez está com medo de perder o emprego? Mas toda vez está com medo? Cadê a fé? Sabe? E outra coisa, era a quarta vigília, das 3 às 6. Estava acabando a noite. Só existe tempestade à noite. E espiritualmente a tempestade só acontece à noite, quando não podemos ver e quando não há discernimento, quando não há sabedoria. Porque quando há sabedoria, quando há luz, não há tempestade. A tempestade interna, externa, a tempestade na terra, a tempestade na água, a tempestade com a multidão, a tempestade sozinho, a tempestade dentro do barco, a tempestade fora do barco, tentando andar sobre as águas, só acontece nas trevas. E aí, a quarta vigília está acabando. Jesus não precisa falar de novo com o vento e com o mar. E acabou a noite. A tempestade acaba, gente. A tempestade acaba. O dilúvio acabou. A tempestade passou. Pode durar 40 dias, mas acaba. Acaba. Estava próximo de acabar a tempestade quando Jesus entra no barco. 10. E entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados. Meu Deus! Quem é esse? Quem é esse que dá ordem ao vento? Quem é esse que acalma o mar? Eles ficaram admirados. Ué, mas um ano atrás, eles ficaram admirados. E agora de novo? De novo. 11. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Presta atenção agora que nós vamos finalizar. O que aconteceu antes? O milagre dos pães. A primeira multiplicação dos pães. O povo quer coroar Jesus. Uma tempestade na terra. Eles não entenderam o que aconteceu na terra. Eles não entenderam o grande milagre da multiplicação dos pães. Eles não entenderam a primeira. Porque Jesus multiplicou 2 vezes os pães. Porque eles não entenderam a primeira. E Jesus vai multiplicar de novo para ensinar para eles. Quando a gente não entende a teoria, o Senhor ensina de novo. Quando a gente não vence uma tempestade, a gente passa de novo. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Eles ficaram admirados, perplexos, maravilhados. Quem é esse? Ué, o povo disse que era o verdadeiro profeta. O povo disse que era o enviado de Deus. O povo sabia quem era. Os discípulos ainda não entenderam. Às vezes as pessoas que estão mais próximas de nós são as pessoas que menos entendem. A multidão entendeu quem era Jesus e queria, porque eles entenderam, mas queriam fazer da forma errada. Agora os discípulos não entenderam e não fizeram nada. E porque não entenderam o milagre dos pães, a multiplicação dos pães, o coração fica duro. Antes o seu coração estava duro. Tem gente andando com Jesus com o coração duro. Jesus diz, sabe por que tem divórcio? Sabe por que Deus deu carta de divórcio? Porque o coração é duro. Sabe por que o nosso relacionamento com Jesus é ruim? Porque o coração é duro. Não entendemos, não nos submetemos, não entendemos que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o verdadeiro profeta, que Ele é o enviado do Senhor. Achamos que Ele é um qualquer, um amigo. Achamos que Ele é um milagreiro. Não, Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Temos que entender, temos que compreender. Isso tem que entrar em nosso coração. A voz que acalmou os mares me chama para andar.
O Senhor está te chamando para você andar. E para você andar e vencer. Para você andar sobre as águas e para você andar sobre a terra. Para você avançar e conquistar. Sabe, é interessante que Pedro aqui, ele não tem fé. Ele não conseguiu andar sobre as águas por causa do vento. Mas quando o Espírito Santo caiu sobre Pedro, e ele foi cheio do Espírito Santo, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, e ele foi cheio do Espírito Santo, e ele está cheio de fé. Diz que a sombra de Pedro, quando passava, curava as pessoas que estavam no chão. Você está entendendo? Tem algo melhor do que andar sobre as águas? Tem. Pedro andou sobre as águas, mas por causa do medo afundou. Mas depois, na plenitude do seu chamado e da sua missão de vida, quando ele andava na rua, as pessoas que estavam na calçada, que eram tocadas pela sombra, eram curadas. Muita fé, muita fé. O Senhor quer, independente de quem você é e qual é a sua área de atuação, se você é um pai, se você é uma mãe, se você é um funcionário, se você é um funcionário público, se você é um empreendedor, se você é um pastor, se você é um discípulo, não importa a área, não importa a sua missão e a sua vocação, a questão é andar por fé. E quando andamos por fé, mais do que andar sobre as águas e entrar em novos territórios, é abençoar as pessoas que estão em volta. Mas eu quero terminar aqui fazendo uma grande reflexão, porque, como eu disse, essas tempestades nada mais, nada menos, e elas aconteceram de repente, sem mais, sem menos. Para quê? Para que Jesus pudesse treinar os seus discípulos para o grande e terrível, para a grande e terrível noite, a maior tempestade da antiguidade, que foi a noite em que ele foi traído. Por isso tem discípulos que estão aprendendo a crescer na fé, e tem discípulos que traem. Tem discípulos que vencem a tempestade, tem discípulos que afundam. Mas Jesus está ensinando os seus discípulos a vencerem a tempestade. A tempestade que dura a noite toda. A tempestade da injustiça. A tempestade que parece que Jesus não está. Porque a grande tempestade final, que era a noite em que Jesus seria traído, os discípulos, eles iam se sentir sozinhos. E eles teriam que estar com a alma treinada e preparada. Eles estariam sozinhos. Eles teriam que vencer os seus maiores medos. Eles teriam que vencer a morte junto com Jesus. Eles iam achar que Jesus, ao ressuscitar, era um fantasma. Não, agora nenhum deles, quando Jesus ressuscita, nenhum deles diz, não é um fantasma. Mas nenhum deles tem coragem de dizer, não, é Jesus. Porque sabiam que era um Jesus. Não era um fantasma, não era um demônio. Eles sabiam que era Jesus. Por mais que não queriam perguntar, sabiam que era Jesus que tinha ressuscitado. Então, a primeira e a segunda tempestade são as duas grandes lições para a primeira noite e a noite mais terrível da humanidade, que é a noite em que Jesus foi traído. Os discípulos entrariam em uma tempestade interna, os discípulos entrariam em uma tempestade externa, os discípulos passariam a noite toda dentro de uma tempestade interna e externa. Os discípulos não saberiam o que ia acontecer, os discípulos estavam numa noite escura. Será que ele vai vencer a morte? Será que ele vai ressuscitar? Então, as duas primeiras tempestades é uma lição e uma lição prática para que eles pudessem vencer a grande tempestade da traição. E eles passaram raspando. Pedro negou, Judas traiu o demônio. O endemoniado traiu. Pedro negou, fugiram, se esconderam, depois voltaram devagarzinho, se reuniram e eles passaram aí na prova da tempestade, raspando. O importante é que passaram, E nós estamos sendo preparados para a grande e terrível tempestade dos fins dos tempos. Vai vir uma grande e terrível tempestade. Uma arca está sendo construída e será como nos dias de Noé. Os últimos dias serão como nos dias de Noé. Uma grande tempestade. Será a segunda e terrível noite escura do anticristo. Não, Jesus vai tirar a gente daqui. Jesus vai levar... Lê Apocalipse direito. A igreja vai passar, vai ter guerra. Uns ficarão do lado do anticristo, outros ficarão
ficarão fiéis até a morte do lado de Cristo. Então, se prepare, porque teremos ainda uma grande e terrível noite de tempestade, uma noite longa, escura, que é necessário construirmos a Arca de Noé para os últimos dias, que seremos perseguidos, que terá tempestade, mas nós estaremos na arca. O mundo vai cair, a tempestade vai acontecer, o dilúvio, mas como Jesus disse, nós vimos na primeira aula, os últimos dias serão como os primeiros. Os últimos dias serão como nos dias de Noé. Temos que construir uma arca de Noé. A igreja é a arca. Nós não preciso de pastor, não preciso de igreja. As pessoas no tempo de Noé dizem, não preciso de arca, não preciso de arca de barco, não preciso de Noé, não preciso do barco de Noé. Os últimos dias serão como os primeiros. Vai ter uma grande tempestade como teve no começo, vai ter no final. Essas pequenas tempestades que passamos na vida estão nos preparando para uma grande tempestade. Da mesma forma que os discípulos foram preparados e treinados para crescerem e amadurecerem e passarem e vencerem a grande tempestade da crucificação, nós estamos sendo ensinados e treinados para vencermos as tempestades da nossa vida, da nossa alma, do nosso dia a dia, dos relacionamentos, mas principalmente da última e grande e terrível tempestade que se aproxima. Ah, não, mas não, nunca aconteceu, não vai, não. Noé está aí para contar. Noé está aí para testemunhar. Ok? Nós vamos encerrando. Eu quero que você agora, que você pare e pense. Amanhã nós teremos a terceira, que é a tempestade financeira. E teremos a quarta, que é a tempestade que afunda o barco. E vamos falar sobre prosperidade. E vamos falar sobre missão e propósito de vida. Mas eu quero que nessas duas primeiras, você agora, as fichas vão cair, a revelação vai surgir. As coisas vão se encaixar na sua vida, e você vai entender as tempestades, o que acontece, a forma simbólica da tempestade, as âncoras, passado um ano, outra tempestade igual à primeira, mais intensa, Jesus está, agora eu não sinto que Jesus está, é todo um treinamento para que você possa vencer uma tempestade com Jesus no seu barco, e Jesus sempre está conosco. Ele diz, estarei contigo todos os dias, mas tem hora que parece que ele não está. Parece que ele não está. Parece que Jesus é um religioso que está orando. Parece que Jesus está orando. Parece que Jesus está ouvindo a minha oração, mas não atende. Parece que Jesus está num alto monte. Parece que Jesus se escondeu. Cadê Jesus? Eu estou aqui sozinho nessa tempestade. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. A tempestade é longa. Eu vou me cansar, mas vou continuar. É um fantasma? É um demônio? Não. Não. É o agir de Deus. É o agir de Deus. É o agir de Deus. Mas cadê a sua fé? Você vai precisar dela. Precisamos crescer como homens e mulheres. Precisamos crescer na fé. Precisamos crescer e amadurecer na fé. Pare de ter medo. Vença a doença do medo. Vença esse demônio do medo. Vença esse vento, o ocultismo que ministra na nossa mente o medo. O Senhor não te deu espírito de medo, mas de fortaleza. Sabe? Nós vamos querer negar, nós vamos querer pular fora do barco. Não, vamos voltar para o barco. Jesus vai nos trazer de volta para o chamado. Sabe, Pedro afundar só simboliza Pedro. Não, eu não vou te negar, não. Eu sou forte, eu estou no barco com você, Jesus. Eu não quero sair do barco, não. Eu consigo fazer, eu sou forte, eu consigo andar sobre as águas. Não, Pedro afundar nessa segunda tempestade só significa que ele vai afundar na terceira, mas que Jesus vai resgatar ele. Eu vou voltar a ser pescador. Jesus me chamou para ser pescador de homens, mas eu não presto. Eu neguei, eu vou voltar a pescar peixe. Jesus vai lá e resgata ele de novo, porque ele estava afundando. Então tudo se encaixa. A primeira com a segunda, e a primeira e a segunda é uma sombra para a terceira tempestade, que é a tempestade real de Jesus sendo traído naquela noite. E você vê Pedro com medo, Pedro querendo pular fora do barco, Pedro afundando, Pedro negando. Nós vamos vendo todos os discípulos ali, e nós vamos ver que quando Jesus
entra depois da ressurreição, ele entra, ele se manifesta dentro de uma casa que está toda trancada, ele diz, a minha paz eu vos dou. Jesus entra no barco, Jesus entra na casa e a paz toma conta. E a paz, e nós recebemos paz. Tudo vai se encaixando agora. Vai se encaixando de forma teológica, de forma bíblica, de forma religiosa. Tudo vai se encaixando na sua vida. Ah, essa noite vai ser intensa. Esse dia vai ser intenso. Essa noite vai ser intensa. Vai ter muita reflexão, muita revelação. Você vai começar a entender. Ah, quando eu passei aquela primeira crise financeira, essa crise que eu estou passando, as coisas vão se clarear. A tempestade vai passar. E estamos encerrando a segunda tempestade. Próximos passos. Amanhã, a terceira tempestade. E aqui eu deixo os links para vocês, né? Tem um curso de escravo a governador, e o e-book Onde está a Igreja Verdadeira. É um material complementar para quem desejar, entre em contato, peça o link, clique no link, e você será direcionado a esse material complementar, que pode ser o seu próximo passo de escravo a governador, que é uma série de mensagens do apóstolo Gerson sobre José do Egito, e o e-book, que foi o meu livro e que foi a minha conclusão de curso, a minha monografia, a tese que eu defendi, Aonde está a Igreja Verdadeira, um livro muito abençoado, tem abençoado muitas pessoas, e é só você clicar e você vai ter mais informações. Eu vou ficando por aqui, e amanhã nós temos a terceira tempestade, a tempestade financeira. Vai ser tremendo. Deus vai te fazer vencer a tempestade financeira. Eu profetizo, a palavra diz, creia em Deus e estará seguro. A palavra não diz, creia em Deus e Ele vai te tirar da tempestade. Diz, creia em Deus e você estará seguro no meio dessa tempestade. Tem tempestade? Tem, mas quem crê em Deus está seguro. Creia em seus profetas e prosperará. No meio dessa crise, no meio dessa tempestade, tem gente prosperando. Creia nos seus profetas. Eu profetizo sobre você e a sua casa. Que será uma semana de prosperidade, que será um mês de prosperidade, que será o melhor final de ano, que será o melhor ano da sua vida, que haverá uma grande colheita, que haverá uma grande pescaria. Creia em Deus, confie em Deus e estará seguro. Dorme em paz. Creia em seus profetas e prosperará. Eu profetizo prosperidade em todas as áreas da sua vida. E eu profetizo em nome do Senhor prosperidade financeira, grande colheita, uma grande pescaria, uma pescaria milagrosa em tua casa. Deus te abençoe em nome do Senhor. Fique na paz.